Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor em escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus vos sejam multiplicados no nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando sua vida, o seu lar, sua família, para a glória do nome do nosso Deus. Bem, gostaria, se possível, se você puder e quiser, que você esteja compartilhando esta transmissão com os seus contatos. Nós estamos hoje na Escola Bíblica Dominical para prestar culto a Deus, para adorar ao Senhor e também, sobretudo, para aprender mais da palavra do Senhor e das bênçãos e das maravilhas que o Senhor tem concedido às nossas vidas através da poderosa palavra do Senhor. E a Escola Bíblica Dominical é, de verdade, talvez um dos mais importantes instrumentos da igreja para o aprendizado da palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical é a possibilidade que temos de poder estar aprendendo mais de Deus e da sua palavra para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Então, estou feliz de poder estar com você aqui hoje. E se você quiser participar, mandando também aí o seu abraço, o seu alô, para quem você ama, para quem você quer muito bem, está participando com a gente também, dando aí também a sua contribuição no estudo da palavra do Senhor. A gente gosta de contar exatamente com a sua contribuição. Hoje a gente vai estar continuando a nossa série de estudos dentro do livro de Salmos e nesta manhã nós estamos destacando aí o capítulo 127. Salmo 127 é um salmo de confiança, e escrito provavelmente por Salomão, o Salmo da Confiança, e traz aí alguns estudos ou ensinos sobre a realidade do ambiente familiar, da família, do lar, os papéis entre pais e família para a glória do nome do nosso Deus. Nós vamos ver aqui algumas questões bastante importantes, interessantes, para a glória de Deus e para a bênção nossa, para o nosso crescimento, o nosso aprendizado, a cada dia mais e mais. Como disse, se você puder compartilhar, compartilhe aí com os seus contatos esta transmissão, ok? Bem, disponibilizei também para os irmãos, aqueles que quiserem aí, estamos tendo a oportunidade do irmão participar conosco também, que é ao vivo, pela transmissão, você vai, pelo seu celular mesmo, você vai estar participando com a gente, tá bom? E se quiser, a gente disponibiliza aí o contato para você estar entrando também aqui, trazendo aí a sua informação, a sua participação. Muito bem, saudar já os irmãos, José Noel e Maria das Dores, a família, Luciano, Carolina, Helena, bom dia, Deus abençoe, Débora Lázaro e sua família, irmã Isabel de Assis, os irmãos que já estão se chegando aí, Eunice Araújo, bom dia, minha filha, Deus te abençoe você e sua família, Márcia Torres também, Deus abençoe, seja bem-vinda, a todos os irmãos que estão chegando já e participando, Deus abençoe. Se você puder, como disse, compartilhe aí esta transmissão com os seus contatos. A primeira coisa que a gente deve fazer nesse momento é fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá nesta manhã abençoada da gente já estar tendo a oportunidade de estar estudando a palavra. Então vamos orar ao Senhor, elevar o nosso pensamento a Deus, nossa gratidão a Deus, para que Ele venha de forma grandiosa e gloriosa ministrar sobre as nossas vidas a sua palavra nesta manhã e que essa palavra venha abençoar nosso coração, nosso lar e nossa família, no nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos então, vamos orar a Deus nesse momento. Pai de amor e infinita misericórdia, nós te louvamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor. Em tudo, ó Deus, te rendemos gratidão, porque sem o Senhor nada podemos fazer ou ser. Portanto, nós te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de podermos nesta manhã já estarmos, Pai querido, invocando o teu nome na tua presença para estudarmos a tua palavra. Ó Deus amado, Deus querido, quero agradecer ao Senhor pela noite de sono, pela primeira refeição, por este dia maravilhoso e abençoado que o Senhor já está nos permitindo viver. Quero agradecer ao Senhor por todos os meus irmãos, amigos, companheiros que estão nesta manhã junto conosco estudando a tua palavra. E, ó Deus, no nome de Jesus, peço ao Senhor que a unção do teu Espírito Santo seja derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida desse servo que fala com o Senhor neste momento, para que, ó Deus,
venhamos aprender e aprender da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, ministre sobre nossos corações aquilo que agrada ao coração do Senhor e abençoa as nossas vidas. Que esse estudo, ó Deus, venha fortalecer o nosso relacionamento contigo. Que esse estudo, ó Deus, venha nos dar a cada dia um crescimento, ó Deus, no conhecimento da Tua vontade para a glória do Teu nome e bênção nossa. Que a Tua igreja, ó Deus, possa prosperar, crescer e desenvolver para a glória do Teu nome, ó Deus, na transmissão e na pregação do Teu Evangelho. Continua, Deus, abençoando este momento que estamos passando, Senhor, abençoando as nossas vidas, nos dando força, renovo, ó Deus, inteligência, compreensão e vontade, ó Deus, de estar prestando a Ti o culto que somente ao Senhor é devido. Livra-nos do mal, fala conosco, nós assim Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, né? Deus abençoe todos os irmãos. Sejam bem-vindos. Irmã Raquel Perucci também, a você e sua família, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Um ótimo dia para você também e para sua casa, no nome de Jesus. Bem, hoje, como já falei com os irmãos, nós vamos estar estudando o Salmo de número 127. Eu já gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, no Salmo de número 127, para que a gente possa estar lendo neste momento a palavra do Senhor. Amém? Vamos ver então? Bem, se você puder, eu gostaria que você estivesse visitando agora aí, Salmo de número 127, na Bíblia, na palavra do Senhor, para que a gente possa estar também meditando aí neste Salmo poderoso, grandioso, que abençoa as nossas vidas, no nome de Jesus, né? Salmo abençoado, palavra poderosa, que enche as nossas vidas com a graça e com a unção do Espírito Santo do Senhor. Então vamos estar visitando o Salmo neste momento. Abra sua Bíblia, deixa eu só acertar aqui, para a gente estar exatamente vendo também a palavra de Deus, né? E aí a gente vai estar buscando agora aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Muito bem. Salmo de número 127, está aberto aí para a gente estar meditando? Já podemos então ler a palavra do Senhor nesse momento? Eu gostaria então que você estivesse comigo agora lendo a palavra do Senhor e, se puder, compartilhe com os seus contatos, ok? Diz assim o Salmo de número 127, palavra do Senhor aos nossos corações. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Louvado seja o nome do nosso Deus pela leitura da sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Eu acho que algumas palavras-chave a gente já pode verificar nesse salmo. O primeiro deles é a família, né? Eu acho que essa é a palavra que a gente pode já identificar no Salmo de forma plena, né? O estilo de criação dos filhos, os papéis, eu acho que são questões bastante importantes que são destacadas exatamente neste Salmo de número 127. Bem, como a gente estava dizendo, o Salmo ele tem uma característica de escrita exatamente por Salomão. A tendência é que Salomão seja exatamente o autor desse Salmo, né? E ele traz para nós ensinos muito importantes e ricos sobre a realidade do ambiente familiar. Mês passado, no mês de maio, nós tivemos aqui então o mês da família. A gente estava falando exatamente sobre essa questão da família, o lar, a importância exatamente de uma vida edificada na rocha que é o Senhor, nosso Deus, para a glória do nome do Senhor e para a bênção de todos os membros dessa família e também da igreja através da família. E hoje eu gostaria exatamente de estar meditando, porque a gente tem falado um pouco sobre essas questões dos Salmos, né, falando 121, 23, hoje 127, para que a gente possa exatamente estar aprendendo um pouco dessa palavra e tentando trazer para as nossas vidas aquilo que a palavra tem para nos ofertar, nos oferecer.
Estamos nesse momento transmitindo também pelo YouTube, Facebook e YouTube, de forma simultânea, e você também pode estar compartilhando aí com os seus contatos. Diz também, irmãos, que este salmo traz os ensinamentos ricos, né, sobre a questão da família, sobre a responsabilidade dos componentes da família, a fim de que essa família seja bem-aventurada, né? E uma das questões de bem-aventurança na realidade da família está relacionada exatamente com a questão dos padrões bíblicos, ou seja, com os padrões de Deus instituídos por Deus através da sua palavra, para que todos possam viver bem e melhor, né? De antemão, a gente já pode de forma oportuna esclarecer aqui a expressão que eu acho que também seria bastante interessante se pensar, na expressão pai. Ela não vai invocar só, né, uma figura paterna, mas sim algo um pouco maior, né? Um pouco maior do que isso, que está atrelado exatamente à questão da família como um todo. Bem, a gente pode perceber também no estudo desse salmo que ambos, né, pai e mãe, devem ser aqueles que buscam trazer a edificação plena do lar ou da casa em Deus. Essa é a questão, porque hoje a gente tem células familiares, nós falamos isso aqui num dos nossos cultos, né? Células familiares compostas por pai e por mãe, células familiares onde existe a ausência do pai, e aí a mãe é pai e mãe. Nós temos células familiares onde existe a ausência da mãe, e o pai é pai e mãe e precisa cuidar dos filhos, da casa, da educação, do processo exatamente de desenvolvimento e de edificação desse lar. Por isso que os responsáveis exatamente pela formação da educação familiar está dentro da célula familiar. Pai e mãe têm esta responsabilidade. Mas também, na ausência do pai ou da mãe ou de ambos, né, nós temos ainda aqueles que são considerados também responsáveis diretos, né? Avós, tios, às vezes famílias que são criadas e formadas pelos avós ou pelos tios. São as células familiares existentes do nosso tempo, né? Nós temos inclusive também a responsabilidade da questão da adoção, quando nos tornamos pais adotivos, né? E aí temos nosso filho de adoção que também amamos e queremos desenvolver nele um processo de relacionamento com Deus. Existe sim uma responsabilidade de edificação sobre aqueles que estão com a função de gerirem, de administrarem, de coordenarem essa célula familiar. Por isso, Salomão traz ensinos profundos no desenvolvimento da palavra de Deus e de um relacionamento com Deus na Bíblia, né? Isso é extremamente importante. A gente leu o Salmo nesta manhã, e uma das questões que a gente pode já verificar, versículo 1 e 2 traz para nós não uma contradição, mas algo que chama a nossa atenção, né, de uma realidade necessária para que a família, o lar, o ambiente da célula familiar seja bem sucedido. E aí a gente tem, se o Senhor não edificar a casa, né, nós vemos uma questão também que eu gostaria de pegar nessa primeira parte do versículo 1, se o Senhor não edificar a casa. Existem outros textos bíblicos, né, ao longo da Bíblia que refletem também a estrutura casa, referentes ao próprio corpo humano, né? E aí a gente pode considerar isso até como uma metáfora, né? Bem, nós estamos falando também da questão familiar, do lar, da célula familiar, mas pensando por esse ponto, né, existem outros textos que vão dizer exatamente a casa como sendo o corpo humano, o templo do Espírito Santo. E isso faz com que a gente tenha a seguinte reflexão já de primeiro, né? Considerando a casa como uma metáfora, né? Que a gente possa pensar assim num primeiro ponto. Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se a minha vida não estiver alicerçada, fortalecida, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, se a minha vida não estiver em concordância ou consonância com a vontade de Deus, a gente tem uma característica de que não há possibilidade alguma de se fazer nada, visto que estamos tomando caminhos que nos distanciam de Deus.
dentro dessa estrutura metafórica, a gente leva para a realidade da casa, do ambiente familiar, da célula familiar. Bem, a nossa casa, dentro dessa característica, precisa ter a mesma base, a mesma formação. Ou seja, dentro deste ambiente, desta célula familiar, há necessidade urgente de que Deus seja o Senhor daquela família, daquele lar. Bem, eu queria também aqui já saudar aqui os irmãos, né? Tem bastante gente chegando. Andréa Kaiser e família, Fábio Santos e família. Deus abençoe, meu irmão. Irmã Gisélia Ferreira e sua família, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmã Gisélia faz parte, inclusive, do Ministério da Família da Igreja. A gente está falando realmente sobre família. Como eu estava dizendo, dentro dessa característica metafórica, né, da casa ser o corpo humano, então a nossa vida precisa ser edificada por Deus. A gente precisa de um relacionamento íntimo com Deus. A gente traz isso para a realidade da casa e agora célula familiar. Ou seja, somos responsáveis para que nossa célula familiar tenha Deus como Senhor. E aí, como disse, células familiares hoje temos compostas por pai e mãe, ou pai ou mãe, ou tios, ou avós, filhos adotivos. Todos desta célula familiar precisam buscar a edificação, ou seja, o crescimento na palavra de Deus, no relacionamento com o Senhor. A essência para que a família, o lar seja bem sucedido é que ele busque sua estrutura, seu crescimento, sua formação exatamente em Deus. Uma entrega plena, contínua, crescente nas mãos do Senhor, para que Deus exatamente possa dirigir o lar. Ok? E aí, se a gente considerar essa questão, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se não houver uma entrega das vidas e do ambiente da célula familiar nas mãos de Deus, a segunda parte do versículo diz: em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Basicamente, é o resultado de uma não submissão a Deus. Por mais, irmãos, e isso é uma questão bastante também interessante se pensar, o salmista no Salmo de número 73, o Salmo de Asaf, ele traz uma questão de questionamento perante Deus que eu julgo ser importante, né? E aí vamos lá, Salmo de número 73, para que a gente possa estar entendendo. Olha só, o versículo 2 diz assim: quanto a mim, eu vou começar o versículo 1 do Salmo 73, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a tua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência, como que um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. E aí ele continua, versículo 11, como diz, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? O salmista Asaf, na verdade, vem trazer para nós uma característica nesse Salmo de número 73, que basicamente é o sentimento de uma casa sem o alicerce da graça de Deus. Isso é um ponto, um fato. O que eu quero dizer relacionado ao versículo 1 do capítulo 127, que estamos estudando? Em vão trabalham os que edificam. Muita gente hoje, especialmente crentes, olham o mundo que os cerca e percebem que essa é a percepção de algumas pessoas. Muita gente, incrédulo, tem prosperado, não tem passado aperto, não passa dificuldade, e aí vem
contradizer a própria palavra, né? As pessoas às vezes contradizem, mas Senhor, como pode, né? As pessoas, eu aqui buscando que a minha família, a minha célula familiar esteja sendo dirigida pela unção do Teu Espírito, tem passado as minhas dificuldades, as minhas lutas. Talvez se chame a atenção para essa questão, que era exatamente por isso que eu destaquei o Salmo 73, o Salmo de Asaf, que era o que ele dizia. Segundo ele tinha uma vida reta, em retidão, mas ele via, inclusive, os ímpios debochando dele por adorar a Deus. E aí, ao longo da história, ele coloca e diz o seguinte: mas então caí em mim, entrei no santuário, e Deus me disse que a justiça dos ímpios cabe a ele, que Deus vai recompensar os ímpios. Bem, salmista, no Salmo 127, aqui Salomão, ele diz o seguinte, que nós precisamos ter a nossa vida voltada e pautada para a glória de Deus. Esta é a primeira colocação. A nossa casa será bem sucedida se buscarmos andar segundo a vontade de Deus. Essa é a segunda colocação. Nós seremos bem-sucedidos porque estaremos vivendo a vontade de Deus na nossa vida. É a terceira colocação. Nós herdaremos a eternidade no céu porque a nossa casa, o nosso corpo é templo do Espírito e nós queremos dignificar e glorificar o nome do Senhor. Quarta colocação. Por fim, né, não terá direito a viver a eternidade, não será bem-sucedido diante dos olhos de Deus aqueles os quais não vivem aquilo que Deus deseja. Por isso é que o salmista, e aí Salomão, vai dizer o seguinte: em vão trabalham os que edificam. Irmão, todas essas pessoas que talvez muitos crentes tenham chamado ou observado, né, como prósperos, como vitoriosos, como felizes e como alegres, envolvidos no mundo da prostituição, no mundo da perda dos valores morais e éticos, né, vivido os seus desejos e as suas vontades, né, terão a recompensa, a paga que virá de Deus, a justiça que virá de Deus. Ou seja, né, nós precisamos obedecer a palavra e viver segundo a palavra para que nós sejamos abençoados e bem-sucedidos. Ainda que, ao longo da nossa vida, nós vivamos algumas dificuldades, teremos tempos difíceis. Jesus, na sua palavra, nos disse que nós passaríamos por tribulações e por dificuldades. Sim, todos os seres humanos têm as suas tribulações e as suas dificuldades. Inclusive esses que se julgam serem bem-sucedidos com os seus bens materiais e com os seus e com sua vida, né, desregrada, distante de Deus. Todos têm os seus problemas. Mas nós, os que edificamos a nossa casa, a nossa vida, no altar do Senhor, na presença de Deus, que vivemos para a glória do nome do nosso Deus, nós passaremos sim pelas dificuldades, mas seremos sustentados, seremos fortalecidos, seremos abençoados. E Deus fará justiça nos dando aquilo que de verdade almejamos e esperamos e ansiamos, que pregamos inclusive na boa nova do Evangelho, a eternidade com Deus no céu. Irmão, no futuro, né, e aí um futuro próximo, né, para alguns, né, porque na verdade nós não sabemos o dia em que Jesus Cristo voltará à terra para buscar a sua igreja, né. Neste futuro nós viveremos eternamente com Deus no céu, para a glória dele, junto com ele, na glória dele. Os demais que não edificam a casa no Senhor viverão a eternidade no inferno. Isso é a clareza do Evangelho. A Bíblia é maravilhosa, porque ela se liga, né? Ela se completa. Então, se o Senhor não edificar a casa, se Deus não for o Senhor da casa, né, em vão trabalham aqueles que vão edificá-la. Pode parecer, né, que vivem em felicidade, pode parecer que estão tranquilos, mas na verdade tudo que se faz é em vão. E essa característica da palavra em vão, ela tem exatamente um ponto que julgo ser bastante interessante, né? Eu estava destacando aqui, vão na verdade é sem valor algum, né? A palavra vão, traduzida para a nossa característica do texto de hoje, é sem valor algum. Não há valor naquilo que faz, né?
diante de Deus. Não há valor para Deus que seja capaz de mudar a direção que este ímpio receberá por não ter uma vida edificada em Deus. Essa é a questão. Se a gente parar para poder pensar desse contexto, né, se o Senhor não edificar, a gente estava falando exatamente sobre obediência, serviço, né, submissão, é exatamente pensar no planejamento, na criação, na construção, na continuidade da vida familiar, pautada exatamente debaixo da orientação e da graça de Deus. Isso é tremendo, né? Bem, vamos continuar então. Tudo que Deus faz é perfeito e bom. Tudo que Deus faz é perfeito e bom. E aí a gente retorna exatamente ao princípio, lá no Gênesis, por exemplo, Deus criou todas as coisas. Eu, você, cada um de nós, Deus tem criado. Somos frutos do relacionamento amoroso de nossos pais, né? Mas, sobretudo, esta graça e esse grande milagre é exatamente consequência da vontade de Deus, do desejo de Deus para com a sociedade e a humanidade. Nesse sentido, somos seres que Deus criou com um profundo amor, né? E que Deus deseja que mantenha com Ele o mesmo amor que Ele deseja ter com aqueles os quais Ele criou. Por isso, né, Salomão vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não houver uma formatação ou uma construção, né, contínua de um relacionamento com Deus, tudo que se faz em vão, ou seja, não tem valor algum ao Senhor. Da mesma forma, ele vai citar aqui a continuidade do versículo, né? Diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade está atrelada também à estrutura da nação como um todo, mas também de uma estrutura de família. Então, se o Senhor não for aquele que está guardando, que está protegendo, ungindo, em vão vigia. Percebe que são dois em vão, né? Em vão o que edifica e em vão o que vigia. Ou seja, não tem valor aquele que edifica uma casa sem ser pautada, alicerçada e dirigida pela unção de Deus, e em vão vigia a sentinela. Não tem valor nenhum ser vigilante. E aí, essa estrutura de vigilância está realmente na realidade da vida como um todo. A vida vai passar, né, como um vapor, já dizia Tiago, e aí a gente pode perceber que tudo aquilo que passou, por mais que tenha esbanjado no seu viver na sociedade como que nós vemos nos dias de hoje, a sua obra não resultará em encontrar a eternidade com Deus. Essa palavra, irmãos, ela é importante que a gente possa estar estudando, porque, na verdade, a Bíblia é o Evangelho, né, como um todo. Né? A Bíblia traz para nós os ensinos do relacionamento com Deus, ou seja, as boas notícias para nos relacionarmos com Deus. No Velho Testamento, esse Evangelho é exatamente a boa notícia, né, de obediência pela lei, para que a nação tivesse a capacidade de relacionar-se com Deus de forma ampla, plena e bem-sucedida. E o Evangelho no Novo Testamento é a boa notícia de Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, anuncia Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem cumprir a profecia dada no Velho Testamento. Então, a Bíblia é o Evangelho, a Bíblia é a boa notícia. Então, neste salmo agora que estamos estudando, a boa notícia é que temos tempo de tornar a nossa casa uma casa alicerçada em Deus. Temos tempo de tornar a nossa casa uma casa edificada pelo Senhor. Temos tempo de permitir Deus ser o guarda da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Temos o tempo de fazer com que Ele seja o nosso vigia. Porque diz o texto que lemos recentemente, passado, que o Senhor não tosqueneja, ou seja, Ele nem cochila para guardar a gente, para cuidar da gente. A gente é falho. Nesse sentido, nós precisamos então a cada dia clamar a Deus para que Ele seja o construtor de uma família alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém?
Isso é poderoso, irmão, tremendo. Irmã Silvânia Maria, Deus abençoe, bom dia, sua família. Elizabeth, Deus abençoe. Irmão Gilberto do Nascimento, Deus abençoe, família. Pastor Zé Augusto, irmã Jordânia, Deus abençoe, sejam bem-vindos, ok? Muito bem, a gente vai continuar então. Versículo 3, o versículo 2, né, para terminar de ler esse texto: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o seu sono. Ou seja, não havendo um Senhor, Criador, que forma, que constrói a vida familiar, e aí depende exatamente dessa célula familiar, permitir que Deus seja o construtor, tudo é inútil, em vão, inútil, sem utilidade alguma. Versículo 3 vai falar exatamente dos filhos, né? A herança do Senhor. Bem, se a gente fosse parar para poder pensar sobre essa característica da reprodução humana, é um evento assim fantástico, fascinante, né? Algo tremendo, né? E os pais precisam exatamente considerar, né, como o texto diz, que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, como uma verdadeira dádiva de Deus, um presente de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a realidade da fertilidade, ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus. E isso é exatamente um presente glorioso, grandioso de Deus, né? Uma das questões que a gente percebe é que, nesse sentido, isso que os filhos são herança do Senhor, é que os pais não podem perder de vista, isso eles não devem perder nunca de vista, nós, os pais, não devemos perder de vista, que a gente precisa, considerando os filhos como um presente, uma herança de Deus, a gente precisa ter a condição de criá-los também no Senhor, ou para o Senhor que nos deu. Um trabalho que não é simples, né? Não é simples. Viver exatamente nessa realidade desse mundo de hoje, em que a juventude, os adolescentes, os juniores adolescentes, né? Os nossos jovens têm passado por conflitos extremamente grandes nas suas escolas, né? Nos colégios e aí já nas faculdades, em virtude exatamente da possibilidade de enfrentar aí crises, né? Desafios, né? Quando nós temos a percepção de que queremos o edificador do nosso lar, o Senhor nosso Deus, quando nós temos a percepção que a nossa casa, a nossa vida está sendo forjada, formada pela palavra de Deus, ou pelo relacionamento de Deus com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, quando nós temos a percepção de que esse relacionamento está edificando a nossa vida para a glória do nome do nosso Deus e para a bênção nós passamos isso para a herança que Deus nos dá. Quer seja de forma de fertilização, né, da reprodução humana, quer seja por adoção. Às vezes existem pessoas, né, que têm o dom, e aí isso é um dádiva do Senhor, a capacidade também de ter uma criança, né, que não foi gerada por si, adotá-la e tê-la como seu filho, sua filha, criá-lo e forjá-lo nos ensinos do caminho de Deus. Olha só, quando o irmão, a irmã tem essa percepção, aquilo que Deus dá como herança do Senhor, quer seja por forma natural de se engravidando ou por adoção, nós queremos que esse sentimento da graça, da proteção e do cuidado seja passado para os nossos filhos, para essa herança. E aí, esta herança, por mais conflitos que possam enfrentar no mundo, eles estarão tendo em mente aquilo que receberam da sua família, da sua casa, da sua origem e, sobretudo, o que receberam de Deus. A gente pode lembrar também Salomão, né? Em Provérbios, dizendo o seguinte, né? Ensina o menino no caminho que ele deva andar, e até quando for velho não se desviará dele. Ou seja, nós vemos lá no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, quando fala assim, ensina a palavra, né? Dia e noite, caminhando com ela lado a lado, trazendo com que esta palavra possa ser crescente na vida. Isso é edificação no Senhor. E o estudo da palavra, né? Este salmo, na verdade, como integrante dessa palavra, ele tem um poder de trazer aí resultados benéficos, positivos, que certamente vão abençoar você e sua família.
A palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é infalível. A palavra de Deus sempre produz resultados maravilhosos. Por isso a gente precisa exatamente crer nessa palavra de todo o nosso coração e buscar colocar essa palavra em prática na nossa vida. Passar os valores que nós recebemos de Deus, dos nossos antecessores, né, nossos pais, ou mesmo se não tivemos pais que tiveram a condição de buscar exatamente ensinar a palavra aos filhos, mas um dia Deus, pela sua misericórdia, nos mostrou essa palavra, o amor, a graça dele para as nossas vidas, e nós aprendemos essa palavra e nos rendemos a essa palavra e reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, e aí buscamos edificar a nossa vida no Senhor, buscamos permitir Deus ser o Senhor que guarda a nossa casa, e como falei no início, de forma metafórica, a casa também, em algumas partes da Bíblia, é a própria vida, e aí a gente permitiu, então a gente passou a viver os valores que vêm dos céus, a gente passou a viver valores que são essenciais para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, abençoada, um relacionamento feliz, e aí esses valores que nós recebemos de graça do Senhor, nós precisamos passar para aqueles que serão a geração vindoura a partir de nós, os nossos filhos, a herança do Senhor, e nesse sentido, Deus chama a responsabilidade dos papéis, né? Pais têm o papel de passarem para os filhos a responsabilidade de uma vida segundo a glória de Deus. Os filhos assumem a responsabilidade de, para a glória de Deus, né? Em nome do Senhor, pôr em prática na sua vida aquilo que receberam como valores do Senhor através de seus pais, através da célula familiar ao qual ele está inserido. Então, olha só, se nós, por isso que no primeiro versículo ele é extremamente amplo, completo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles quem a edificam. Então, se não houver aí uma característica exatamente de entrega, de busca, de submissão, de crescimento constante no relacionamento e no conhecimento de Deus através da sua palavra e com o próprio Deus, o Deus da palavra, tudo é vão. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, esta palavra é bênção e abençoadora. Serve para que a gente possa exatamente estar buscando crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus, e isso é tremendo, isso é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ah, meu irmão, mas olha só, Tiago capítulo 1, verso 22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, nessa característica a gente precisa muito mais do que simplesmente estarmos ouvindo a palavra de Deus, praticando esta palavra nas nossas vidas para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Muito bem, vamos continuar então. Há também, irmãos, o texto, né, que eu julgo ser bastante importante de se pensar, né, o texto que nós lemos lá em Josué, a gente leu esse texto também aqui algumas vezes, né? Josué 24, verso 15, bastante interessante também este texto. Ele diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, né? Tiago, porém, se vos parecer mal, e aos vossos olhos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou o Deus. E aí ele continua, o nosso Deus, e aí ele continua: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já nesse versículo 15 do capítulo 24 de Josué, o termo casa significa exatamente a família. Josué, a sua vida e sua família. É uma escolha que ele fez, ou seja, ele não queria ser só ouvinte da palavra, mas ele também queria estar cumprindo a palavra na sua vida. Isso é poderoso. O versículo aqui que afirma, né, que os filhos são herança, o que é a herança senão aquilo que se recebe por direito legítimo? Ou seja, um pai de família que falece, deixa uma grande fazenda entre os bens. A esposa não seja viva, essa fazenda pertencerá aos seus filhos por herança. Então, estes não terão que trabalhar para adquiri-la, pois herdarão estas terras por legítimo direito. Bem,
fazendo essa relação sobre a história da herança, assim também os filhos são comparados como herança do Senhor. Ou seja, Deus passou às nossas mãos a importante tarefa de criar os filhos corretamente nos caminhos dele. Eu citei aqui Josué, capítulo 24, verso 15, né? E entendi que, bastante interessante se pensar, Josué afirma que a família, assim como ele, serviriam ao Senhor. Ou seja, o grande líder, Josué, mostrou o exemplo de um pai que já conquistou sua herança, seus filhos, para Deus. Olha, eu estou vendo aqui muitas pessoas que estão participando conosco nesta manhã. Irmã Vanessa, bom dia. Evanilson, bom dia. Deus abençoe. Valéria Bibiano, bom dia. Seja bem-vinda no nome do Senhor, nosso Deus, a todos os irmãos. Estamos falando do Salmo 127 e vimos aqui importantes pontos exatamente relacionados ao Salmo sobre a realidade familiar. E nós estamos dizendo que se não houver uma entrega de vida, de princípios e de valores a Deus, ou seja, Deus nos dá princípios, valores, se nós não recebermos isso de Deus, se não entregarmos de forma contrária, ao Senhor, não de forma contrária, se não entregarmos a Deus as nossas vontades, os nossos pensamentos, em detrimento aos valores que Ele nos dá, em vão estamos construindo a nossa casa. E é exatamente isso que nós vimos. Os filhos que recebemos a herança de Deus, quer sejam eles gerados, né, de forma natural ou adotados, a herança do Senhor, devem também ser entendidos como aqueles os quais Deus nos confiou para que dessemos a Ele o exemplo e a direção que eles precisam viver para a glorificação do Senhor, de Deus, para a bênção pessoal desses filhos e de toda a sociedade que ele está inserido. Citei Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, né, o líder Josué, né, que vem exatamente substituir também um grande líder. O exemplo que ele dá à nação é que ele, muito mais do que dirigir uma grande nação, muito mais do que dizer que a grande nação precisava estar diante de Deus, era ele dar o exemplo a partir da sua casa, dizer o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, nessa característica da herança do Senhor é que temos nas mãos algo precioso como pais que precisamos cuidar. Herança não se vende, não se negocia. Mesmo que ao nosso redor existam aí muitas casas destruídas por conta da intervenção do inimigo, a gente precisa preservar para a glória de Deus a nossa herança com zelo, com dedicação, com abnegação, porque o fruto do vosso ventre é o galardão do Senhor. Então, galardão de Deus, herança do Senhor. Olha que tremendo. Está vendo como é que a Bíblia, irmãos, ela é completa, ela é interessante, ela é plena, ela se completa. Olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, a casa, o lar, o ambiente, a célula familiar, se não for entregue nas mãos de Deus, se não for desenvolvida com a presença de Deus, é em vão, não tem valor algum. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, novamente, vigia a sentinela. Então, se a cidade ao qual a casa está inserida não tiver também a guarda do Senhor, em vão vai vigiar quem toma conta dela. Basicamente, aquilo que essa forja de uma família alicerçada na rocha, que é o Senhor, traz resultados benéficos, não só para a família, para os entes familiares, mas também para a sociedade onde esses entes familiares estão inseridos. E aí, diz que, por quê? Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o vosso galardão. É que essas heranças cuidadas para a glória de Deus, elas abençoarão a sociedade as quais elas estarão inseridas. Lembrando que aquilo que eu estava dizendo, né? Os nossos filhos vão enfrentar aí a faculdade, no colégio, e vão ter lá conflitos, inclusive, com os interesses. Mas se você
se na sua casa você tiver como prioridade o lar edificado no Senhor, você pode ter certeza, porque o Salmo 127 de Salomão, ele também diz isso lá em Provérbios, você vai ensinar o seu menino, o seu filho, a sua filha no caminho que eles devam andar e com certeza eles vão glorificar a Deus em toda a vida deles. Eles podem até, às vezes, enfrentar alguns conflitos que podem ser mais fortes do que a força que eles têm, pessoal. Mas aquilo que foi plantado no coração, a semente da palavra de Deus, ela vai germinar para a glória do nome do nosso Deus e para a bênção deles e de todos os quais eles estão inseridos. Nossos filhos são herança do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Versículo de número 4 do Salmo 127 diz o seguinte: como flecha na mão do valente, assim são os filhos na mocidade, ou da mocidade. Eu queria que a gente tentasse ver agora aqui uma imagem. E qual seria essa imagem? A gente tentar visualizar agora um valente com arco e flecha na mão, né? Vamos tentar imaginar essa cena. Numa mão, né, uma das mãos, ele vai segurar o arco firme. Com a outra, ele vai empunhar a flecha, né, vai pegar a flecha, apoia na extremidade da corda e vai esticar agora essa flecha ao longo do arco, né? Olha que interessante. Em todo tempo, a postura desse arqueiro ela é firme. E vai irradiar, inclusive, uma coragem, uma ousadia, porque ele é valente, né? Ele sabe que ele está diante de uma guerra, né? Nessa postura, né, de valente, né, de força, de firmeza, ele vai precisar mirar no alvo, né? Ele vai se concentrar com atenção, ele vai concentrar naquele alvo com uma atenção. O objetivo daquele arqueiro, daquele valente, é exatamente acertar o alvo. O esforço, né, para tudo que ele vai fazer de esforço enquanto ele puxa, é para acertar o alvo. E aí ele solta aquela flecha. Quando a flecha está na mira, né, e o valente atira, com certeza ele vai acertar o local, o alvo que ele deseja acertar. E aí eu vou tentar destacar aqui pelo menos três etapas na ação. A primeira delas, ele segura a flecha e o arco com firmeza. A segunda, ele mira no alvo. E a terceira, ele solta a flecha para poder ver a flecha acertar o alvo, né? A gente vai analisar o comportamento deste valente na cena. Vamos tentar analisar. O valente tem a ideia de quando ele impõe um arco e flecha, ou seja, o arqueiro, ele está numa guerra. Isso é fato. Para vencer, para não perder, ele precisa acertar o alvo. A postura dele precisa ser firme e constante, sempre. Ele precisa ter na vida, naquele momento ali, um foco bem definido. Ele vai agir com firmeza, com confiança e com coragem. Na ilustração do verso 4, é uma ilustração, a gente identifica também outros elementos. Aí cada elemento possui exatamente uma metáfora, um significado que eu queria destacar com os irmãos. A guerra, nesse sentido, né, ela vai ser referência a uma batalha que a gente pode traduzir aqui como uma batalha espiritual entre dois reinos, o reino de Deus, o reino do inimigo, Satanás. O alvo, na verdade, a gente tem lá Filipenses capítulo 3, versículo 14, eu queria que você fosse no Novo Testamento e abrisse sua Bíblia aí, livro de Filipenses capítulo 3, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o alvo desse valente, desse arqueiro, é exatamente Jesus Cristo. Valente vai significar exatamente o Pai, a flecha significa o Filho, o arco significa a palavra de Deus e o Espírito Santo. Bem, a gente fez aqui uma síntese, né? Diz o seguinte: como flecha na mão do valente, assim são os filhos na mocidade, né? Valente é você, né, que segura exatamente este arco, né, que vai lançar o seu filho. Você está mirando o alvo que você deseja que o seu filho alcance, e o alvo é Cristo. Você está numa batalha, assim como a flecha que será lançada. E essa batalha é uma batalha espiritual, que faz com que os nossos filhos enfrentem também, no mundo em que vivem, né, conflitos grandiosos, inclusive sentimentais. Mas eles precisam ser lançados.
né? O arco que nós seguramos, que temos nas nossas mãos, é a palavra de Deus e o Espírito Santo, que vai dar o impulso. Olha só, quando a gente estica o arco, vai impulsionar o filho para que ele possa ir longe, alcançar lugares longes, altos e mais altos na vida dele. No estudo, no trabalho, no relacionamento, como sendo exatamente instrumentos de Deus para a glória do Senhor. Então, temos uma responsabilidade muito alta, muito grande, porque a vida que nós estamos construindo é a vida que vai ser o futuro da nação brasileira e da nação mundial, porque lançamos os nossos filhos nessa sociedade para que sejam exatamente verdadeiros valentes para guerrearem contra Satanás e seus anjos, para que os nossos filhos, ao construírem suas famílias, sejam famílias também abençoadas e bem-sucedidas para a glória de Deus e bênção da sociedade os quais eles estarão inseridos. Percebe, irmãos, a profundidade da palavra de Deus? A gente precisa exatamente perceber que a palavra de Deus ela é única, ela se completa, ela traz para nós ensinos extremamente poderosos, grandiosos para a nossa vida. Quero também saudar aqui agora a irmã Dana Elisa e sua família, Deus abençoe. Itamar, Deus abençoe, irmã Itamar e família. Irmã Derli, seja bem-vinda, Deus abençoe. Uma ótima manhã para você também. Espero que o irmão Hayashi esteja se recuperando. Irmãos, nessa guerra, Deus tem nos orientado para que a gente viva na terra, enquanto aqui estivermos, em constante batalha espiritual mesmo. A carne lutando contra o espírito contra a carne. Mesmo que a nossa consciência natural não tenha capacidade de perceber esses dois mundos aí se debatendo, mas a luta é ferrenha. A gente tem uma sociedade contemporânea hoje que vai refletir exatamente a situação das famílias da sociedade que nós estamos inseridos. A gente pode perceber verdadeiras catástrofes sociais, que são repugnantes aos olhos de Deus. E aí, irmão, não é necessário a gente citar muito exemplo para poder ficar comprovando isso. Basta a gente observar como que estão o teor das notícias que são veiculadas todos os dias nos nossos meios de comunicação. A gente lembra, por exemplo, né, de forma lamentável, informações de lares sendo destruídos aí exatamente por questão de guerra extrema, de dor extrema, de maldades, né? Filhos contra pais, pais contra filhos. E isso faz a gente lembrar, inclusive, a própria palavra de Deus. Em Mateus capítulo 10, verso 21, o irmão vai entregar o irmão à morte, o pai ao filho, os filhos se levantarão contra os pais. Essa é a moral mundana, né? É a moral dos dias de hoje, né? É os valores dos dias de hoje. Está tudo corrompido pela obra de Satanás. Por isso que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nós temos uma responsabilidade como valentes nas mãos do Senhor de edificarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família para a glória do nome do nosso Deus. A gente precisa trazer para a nossa vida, para o nosso lar, os valores bíblicos, os valores da palavra que hoje estão invertidos. Hoje estão invertidos, estão adulterados. A gente precisa trazer para o centro da nossa vida. Como isso é edificar, é construir um lar para a glória de Deus, né? Que a gente precisa trazer para dentro da nossa casa, né, a tradição, a ética, né, e a moral de Deus, valores que são extremamente importantes para que os nossos filhos, ao enfrentarem o mundo como homens e mulheres, né, já em condição de viverem suas vidas, suas famílias, se casarem, construírem também lares, possam crescer no contexto da palavra de Deus e fazer com que os seus também o cresçam. Quando diz, olha, eis que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Olha, meu irmão, a gente fez aqui uma rápida... a gente destrinchou aqui, né? A guerra exatamente é o mundo, né? Então o arqueiro está na guerra, o valente está na guerra. O alvo, a gente viu, é Cristo, né? A nossa visão, o nosso foco é Cristo. O valente somos nós, os pais. As flechas são os filhos. Porque, como flecha na mão do valente, assim são os filhos. Então, flecha é o filho. Filho na mão do valente, o valente é o arqueiro, é o pai, os pais. O arco, a palavra de Deus e o Espírito Santo, que vai impulsionar nossos filhos a viverem para a glória de Deus. Então, se a gente, quanto mais força, né, retidão, quanto mais ético, valor, quanto mais moral a gente tiver,
nós vamos alçar os nossos filhos a alcançar a plenitude do alvo, que é Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Amém? Aleluia, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente pode ter, por exemplo, também algumas questões aqui de valores parentais que eu gostaria de destacar. Escrevi para poder também falar com os irmãos nessa manhã sobre este texto. Para ter êxito, para ser exatamente vitorioso, os pais precisam se portar como um valente, né, diante da sociedade do tempo. Por quê? Porque no contexto espiritual contemporâneo está exigindo isso. Né? E os pais precisam ser valentes para poder exatamente enfrentar esses modelos, ou esse modelo contemporâneo de sociedade corrompida, para dizer não, isso nós não aceitamos. Né? Isso aqui nós não aceitamos. Para a nossa família, não. Né? Moralidade, promiscuidade, a nossa família nós não temos isso. Aqui nós temos valores. Né? É importante se pensar que o valente, né, do versículo que nós lemos, do texto que nós lemos, ele vai se portar com firmeza, com destreza, com coragem. Assim precisa ser o pai. Por quê? Porque vai haver momentos em que os valores e as firmezas deste tempo contemporâneo vão chocar com aquilo que o valente, pai ou mãe, estão passando para a flecha que é o filho. Então, por que o valente ele segura o arco e a flecha com firmeza? Porque se o valente for frouxo, né, inseguro, ao atirar a flecha, ele não vai alcançar o alvo. Se por um acaso ele afrouxar nos valores, se ele afrouxar na firmeza, a grande probabilidade dele errar o alvo. A flecha ser lançada em outro local. O pai, os pais, a família, precisam também não serem frouxos, descuidados na educação dos filhos. Precisam ter pulso firme. Exercer a autoridade de pais, que foi constituída por Deus. O filho vai depender do pai, ele depende do pai até que ele alcance a maturidade, até que ele consiga exatamente se sustentar. Então o filho deve honra ao pai, obediência ao pai. E a Bíblia diz, né, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Né? O pai, por sua vez, agindo com firmeza para que o filho venha obedecer, o filho vai encontrar exatamente no pai um porto seguro. Nos momentos, às vezes, de conflitos que ele vai enfrentar, e ele vai enfrentar conflitos, ele vai lembrar que a mãe, os pais, são exatamente aqueles os quais ele pode confiar. Ele pode ter um relacionamento de intimidade plena. Os pais precisam sempre ter uma decisão de como criar os filhos. E aí a psicologia afirma que existem vários estilos de criação. Cada estilo é caracterizado exatamente pela forma com que os pais educam seus filhos. Basicamente existem aí 4 estilos que eu gostaria de destacar: o negligente, autoritário, o permissivo e o competente. O estilo de criação negligente, o pai negligente é aquele que exime-se da responsabilidade de cuidar e educar o filho no caminho que deve andar, ou que deve andar. Ao contrário, ele vai deixar o filho à mercê da vida como um todo. Meu filho é homem, precisa também se virar, precisa quebrar a cara, precisa bater de frente aí para poder ele aprender. Ou seja, o pai não corrige, o pai não exorta, o pai não acompanha os relacionamentos do filho, quais as amizades que o filho tem. Agindo assim, ele vai deixar exatamente o filho extremamente vulnerável aos manjares do mundo. Né? Então, como valente, ao segurar a flecha, empunhar, ele precisa empunhar com firmeza, com retidão, não sendo frouxo. Então, o estilo negligente, a gente percebe que ele não se preocupa, ele não empunha o arco com firmeza. A gente também destacou um outro estilo, que eu considero chamado autoritário. O pai autoritário manda, cobra e o filho obedece. Mas uma coisa que eu vejo na questão dessa realidade autoritária é que o pai, ele cobra uma coisa, mas ele não dá exemplo daquilo que ele cobra. É basicamente, irmãos, dizer o seguinte: filho, você faz o que eu estou mandando você fazer. O que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, e aí vem uma outra questão também, que a gente até discute isso muito. Assim, eu disse uma vez na igreja, as palavras, elas ensinam, mas os exemplos arrastam.
Então, talvez uma atitude vai falar muito mais do que simplesmente uma palavra. Então, assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aí a gente tem pais autoritários, né, que impõem exatamente um padrão moral e ético que, na verdade, eles não têm, né? E aí, pede para o filho falar a verdade, mas ele é um verdadeiro mentiroso, né? São coisas que atrapalham exatamente essa flecha a alcançar o alvo. Nós temos um outro estilo, né, que é o estilo permissivo, que eu queria exatamente também dizer para os irmãos. O estilo permissivo é aquele que acompanha a vida do filho, sabe o que ele faz, mas não corrige os seus erros. O pai vê o filho tomando atitudes equivocadas, vê o filho se envolvendo com questões que são contrárias à palavra de Deus, que edifica a casa, né? Mas o pai não corrige. O pai prefere deixar as coisas correrem porque ele não quer ter conflito, ele não quer ter problema, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, alguns exemplos, ainda que seja redundante na Bíblia, de pais permissivos. Por exemplo, 1 Samuel, no seu capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, né, e não conheciam o Senhor. A gente conhece pela história que Eli deixou aí os seus filhos fazerem o que queriam fazer, inclusive dentro do próprio santuário. Capítulo 4, foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finés, morreram. E sucedeu que, fazendo ele menção à arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se também o pescoço. Eli, apesar de ter exortado, né, seus filhos, não os destituiu do cargo. Ele foi omisso, foi permissivo. Sua omissão provocou a ira de Deus e finalmente matou a Eli e seus 2 filhos. Então, permissividade pode também resultar em problemas extremamente complexos na edificação do lar. E aí, por fim, a gente destaca o estilo competente. Aí eu considero melhor. O pai competente é aquele que acompanha seu filho, ouve, orienta, demonstra afeto, mas também corrige sempre que for necessário. A Bíblia fala que Deus corrige a quem ele ama. Então, é necessário sim que haja uma conversa franca, que haja exatamente em posição de limites, né? Olha, esse limite aqui é bom para você, porque daqui para lá você pode ter esse ou esse resultado, né? As atitudes de escolhas vão ser individuais dos nossos filhos, mas sobretudo nós estamos orientando e forjando assim uma casa que abençoe não só a própria casa, mas a sociedade ao qual também ela está inserida. A pergunta é: qual a trajetória da flecha? A direção da flecha é orientada por 2 forças. A primeira, o arco, e a do valente. O arco vai impulsionar o lance, o lançar a flecha. O valente vai direcionar para onde ela vai. O arco, como a gente disse, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, né? A direção quem vai dar vai ser o valente, aquele que lança o arco. Preste atenção. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. Então, você está com o arco na mão, valente. É a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo nas mãos e na sua vida. Então, lança seu filho no mundo em que nós estamos inseridos, mas direciona a vida do seu filho, para que ele possa encontrar de forma plena na sua vida o alvo que é Jesus Cristo. E a partir desse encontro, do alvo de Jesus Cristo, ele possa levar a sua família, os seus filhos, a encontrarem também o alvo que é Cristo Jesus. Efésios 6, do verso 1 ao 4, uma palavra muito interessante da realidade da característica familiar. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. A gente vê hoje muitas desordens sociais causadas aí por filhos que não obedecem aos pais, né? A violência aumentando, drogas, tráfico, promiscuidade, prostituição. A gente está percebendo que essas características têm sido crescentes no mundo que nós vivemos. Ou seja, famílias, casas não edificadas no Senhor, né? Filhos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada. A gente crê, irmão, isso nós cremos. Eu creio no nome de Jesus, que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é plena, ela é eficaz,
ela está pronta para nos abençoar. Ela traz para nós aquilo que nós precisamos para a glória do nome do nosso Deus. Então, se o filho quiser se dar bem na vida, se quiser crescer, se quiser ir longe, ele precisa obedecer aos pais e viver como flecha, né, na mão do arqueiro, para ouvir e obedecer a palavra de Deus para a glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. O homem, né, que leva até Jesus, o homem que leva até Jesus é a palavra de Deus. O homem que digo é aquele arco, né, que está na mão do arqueiro. O homem que segura o arco, que leva até Jesus Cristo, é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A Escritura é o início, ela é o início de um relacionamento de intimidade com Deus. Do princípio até o fim, ela vai testificar de Jesus Cristo, o papel do seu Espírito Santo. Então, valente, que segura o arco, né, que é a palavra e o Espírito, lance essa flecha, que é o seu filho, para que o mundo exatamente possa ter dias melhores, a sociedade possa ter pessoas melhores, né? Infelizmente, nós estamos vendo aí um crescente número, né, de violência, de maldade, de valores que não condizem com aqueles ensinados por Deus na sua santa e gloriosa palavra. Mas nós, nesta manhã, ao refletirmos na palavra de Deus, a palavra de Deus que abençoa o nosso coração e a nossa vida, nós queremos sim que esta palavra seja frutificada, né, seja bênção, alicerce para a nossa vida. A gente está querendo que a gente possa levar exatamente para essa sociedade valores que edificam a casa, o lar e todos quantos estão em torno desta palavra. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, glória a Deus. Louvado seja Deus. Como é linda, maravilhosa a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Por fim, família bem-aventurada, né? O versículo 5, né, que encerra esta maratona, né, de edificação do lar para a glória de Deus, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Com Jesus no coração, os filhos nunca vão ser presas fáceis para o inimigo. Jesus compara o coração humano a uma porta. E aí, olha que interessante, Apocalipse 3, verso 20, diz uma coisa muito importante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O versículo aponta, irmãos, assim, exatamente o substantivo inimigo no plural, né? Quando falarem, olha só, quando falarem com seus inimigos à porta, né? Quando falarem com seus inimigos, dando a entender que existe mais de um inimigo. A Bíblia pelo menos aponta 3, né? O diabo, né? O espírito mau, o mundo e a própria carne. Estes 3 elementos têm algo em comum. Eles vão usar exatamente a mesma ferramenta para tentar destruir a família. Essa ferramenta é o pecado. Então, perceba que interessante, né? Olha que profundidade a palavra de Deus que Salomão coloca nesta manhã. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O pecado é a ferramenta usada pelos 3 inimigos, pelo menos os 3 que nós destacamos aqui, para tentar denegrir, destruir a família. Mas a gente tem resposta para essas questões. Por exemplo, o texto bíblico de Salmo 119, né, quando fala o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E aí, meu querido, quando os nossos filhos, quando a nossa família precisar enfrentar inimigos, os filhos vencerão e não serão confundidos. A casa vencerá e não será confundida. Né? E se Deus perguntasse agora como nós conseguiríamos vencer, eles certamente responderiam, né? Venci por quê? Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ah, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glórias a Deus. Né? Tremenda esta palavra. Tremenda esta palavra.
Que esta palavra seja ministrada sobre o seu lar, sobre a sua família. Ter uma família, meu querido, bem-aventurada. Não depende apenas do esforço humano, mas sim da graça de Deus. Né? Efésios 6,5. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação da palavra de Deus. Provérbios 22,6. Instruiu o menino no caminho que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Sabe, meu irmão, qual que é o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos? Não é a casa, dinheiro. O maior legado que nós podemos deixar para a nossa família, para a sociedade que a gente está vivendo, o maior legado é ensinar ele a andar no caminho que leva para o céu. A gente precisa se esforçar para fazer com que o nosso filho escolha, ame e ande por este caminho até se encontrar com Jesus no céu. O alvo, o perfeito para a excelência e glória do nome do nosso Deus. Olha, o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo de número 127. Portanto, meu irmão, vamos repreender no nome de Jesus todos os valores mundanos, tudo aquilo que bate de frente com a palavra que está inserida no nosso coração, que é a palavra de Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vosso ventre, o seu galardão, a herança, o presente de Deus, poderoso, glorioso, fruto do ventre, o galardão, porque nós vamos alcançar aí uma sociedade melhor a partir de filhos que sejam criados na promessa de Deus, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O valente é você, pai e mãe, né? O arco é a palavra de Deus e o Espírito Santo. A flecha é o filho, o alvo é Cristo, e nós vamos arremessar essa flecha, nós vamos lançar essa flecha, olha, com integridade, com firmeza, com direção. Se a gente for frouxo, se a gente for frouxo no lançamento, a gente vai fazer com que a flecha erre o alvo. E aí, irmão, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Jesus está à porta, batendo e pedindo para entrar, porque Ele quer cear na sua casa, quer cear no seu lar. E aí, os seus filhos, você, sua família, não serão confundidos quando enfrentarem os inimigos. E citei pelo menos 3, diabo e seus anjos, o mundo e a carne. Né? São os 3 que a gente citou aqui, que são fortes, mas a gente está com o Todo-Poderoso. Diabo, carne, e aí essa questão do mundo tem até alguma força, mas Deus é todo-poderoso. Aleluia, né? Deus é todo-poderoso. E a gente está com o Todo-Poderoso no nosso coração e na nossa vida, para a glória do Senhor e para a bênção nossa e da nossa casa. Então, no nome de Jesus agora, eu ministro na sua vida, no seu lar e na sua família. Sua casa é edificada no Senhor. Sua vida é edificada no Senhor. Seus filhos estão sendo criados no Senhor. Sua família é exemplo para a sociedade que está aí fora, corrompida. Sua família é exemplo de vida para a glória do nome do nosso Deus e para a bênção sua, da sua casa e de toda a sociedade, que também eu estou inserido. Amém? Deus te abençoe, ótimo dia para você. Logo mais, não se esqueça, se Deus nos permitir, às 19 horas, nós vamos estar aqui no nosso culto, né? Primeira Igreja Batista em Benfica, no seu lar, gente juntinho, participando para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero que você participe conosco, ok? Quero participar também. Vamos orar agora, irmãos, agradecendo então esta palavra abençoada e abençoadora. Oremos no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por estudarmos a Tua palavra nesta manhã. Que esta palavra seja viva no nosso coração e que nós venhamos pôr em prática, ó Deus, tudo que aprendemos para a glória do Teu nome, bênção da nossa família, das nossas vidas e da sociedade no qual estamos inseridos. Ó Deus bendito, em nome de Jesus quero clamar ao Senhor. Cura, Senhor, nossa nação, cura o nosso povo, Senhor. Salva, ó Deus, a nossa humanidade e nos faz a cada dia, homens e mulheres, instrumentos da Tua glória. Ó Deus, servindo ao Senhor em todo o tempo, para a glorificação do Teu nome e para a bênção da nossa casa, da nossa família e das nossas vidas. Muito obrigado pelo estudo da Tua palavra, abençoa o nosso dia, leva-nos em paz. E logo mais à noite, ó Deus, traz-nos novamente a Tua presença, para lhe prestar o culto que somente o Senhor é devido. Que o Senhor, ó Deus, fale profundamente aos nossos corações, salvando almas para o Teu reino. Muito obrigado, oramos assim, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, não é? Ótimo dia para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, para todos os seus, tá bom? Que
Que Deus te abençoe. Tenham todos um excelente dia na presença do Senhor. Desculpa. E logo mais, se Deus assim nos permitir, a gente tem um encontro aqui às 19 horas para estarmos exatamente louvando e adorando a Deus. Deus abençoe. Olha, todo mundo aqui se despedindo. Um abraço no coração de todo mundo, viu? Ótimo dia. Aguardo vocês logo mais à noite, então, se Deus permitir, às 19 horas. Ótimo dia, ótima tarde. Fica na paz do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo.